ano, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula. Bom, na aula dessa semana nós vamos falar sobre figuras de notas e pausas. Como que funciona isso? Qualquer música que a gente vai tocar, vocês viram na música anterior, Me Rendo, que a gente tem ali notas pretas, notas brancas, notas que tem pauzinho, notas que não tem pauzinho. A gente tem visto isso constantemente. Mas o porquê delas serem diferentes, ou para que serve uma nota branca, uma nota preta, o que elas têm que são diferentes entre elas? Por que uma é branca, por que uma é preta e o que isso muda na hora de tocar? Alguns de vocês já sabem porque nós já vimos isso no ano passado e temos visto aos poucos neste ano também. Mas eu gostaria de relembrar aí para você deixar registrado no seu livro, para você praticar e ficar com isso tudo bem fresquinho aqui na sua mente. Então vem comigo. Bom, eu vou relembrar com vocês as 4 notas que a gente mais usa nesse terceiro ano e também os tempos que elas mais aparecem também no terceiro ano. Então eu vou falar da semibreve, que é só aquela bolinha. Quando a gente vê uma semibreve, a gente tem que demorar 4 tempos, seja tocando num piano, seja tocando na flauta, seja lá no qual instrumento for. Apareceu uma semibreve, você já sabe que é uma nota longa, é a mais longa que a gente tem. Então segure aí 4 tempos. A mínima é a metade da semibreve. Então na música a gente fala muito de metade. Eu trouxe aqui uma folha, ó. Então você tem aqui uma folha inteira ou você tem a metade da folha. E as notas têm muito disso. Então a mínima ela vale a metade da semibreve. Se a semibreve eu duraria ali 4 tempos numa nota, ou cantando, ou tocando, a mínima eu vou durar só a metade. A semínima, metade da metade ainda lá. A semínima vale só um tempo. Então é a metade da mínima. E vocês estão vendo que elas vão mudando? A semibreve é só a bolinha. A mínima, a bolinha com um pauzinho. A semínima, a bolinha pretinha com um pauzinho. E a colcheia, ela já tem uma haste aqui, uma outra parte que deixa mais diferente das outras notas. Colcheia, então, é uma nota, apesar de chamar colcheia, ela não tem nada de cheia, porque ela só vale meio tempo nas músicas que a gente tem tocado este ano. Então, a colcheia das 4 notas que a gente está vendo é a mais rápida. Quando ela aparece, você já sabe que você tem que correr, tem que tocar mais rápido. Continuando, cada nota tem uma pausa correspondente. Como assim? Do mesmo jeito que quando eu vejo uma figura de nota, eu preciso tocar ou cantar por aquele tempo que a gente sabe que ela vale, então eu vi uma semibreve, eu vou tocar por 4 tempos aquela nota, ou eu vou cantar. Vou segurar 4 tempos naquela nota. Mas e quando eu quero parar, ou quando a música tem um silêncio ali, que a gente chama de pausa? Também não é assim, eu paro para sempre, eu paro por quanto? Para um pouco. Não, as pausas também têm um tempo específico. E do mesmo jeito que a gente tem a semibreve, a gente tem a pausa da semibreve. Lembra quanto vale a semibreve? 4. Quanto que vai valer a pausa da semibreve? 4. Mesma coisa. Com a diferença que a nota a gente toca e a pausa a gente para. Então veja bem, pausa da semibreve, eu vou fazer silêncio de 4 tempos e ela fica lá na 4ª linha. Então pausa de 4 tempos, 4ª linha, 4 tempos, 4. Tá. Por que eu tô dizendo isso? Porque ela é muito parecida com a pausa da mínima. Se você olhar de longe aí, nem sei se vai dar pra perceber, mas você tem isso aí no seu livro. E aí você, olhando no livro, você vai ver que uma tá na 4ª linha, a outra tá na 3ª. E a nota da 3ª linha, aliás, a pausa que fica na 3ª linha é a pausa da mínima, que vai durar 2 tempos em silêncio. Então fica sempre de olho, que é importante essa diferença aí para você não ficar mais tempo parado do que deve. Essa outra pausa é a pausa que mais aparece. As crianças pitiquitinhas ali chamam de trovão. Então a pausa da semínima não é um trovão, mas ela para por um tempo só, que é uma das que a gente mais vê nas nossas músicas. E a pausa da colcheia parece o número 7, mas também não tem nada a ver com 7, porque do mesmo jeito que a colcheia vale só meio tempo, a pausa da colcheia a gente vai parar por meio tempo. É aquela pausa assim, você respirou e já volta a tocar, sabe? Bem depressa, bem rápida. Muito bem, então vimos os valores de 4 figuras de notas e agora 4 figuras de pausa.
Será que tem mais alguma coisa por aí? Tem sim, olha só. Também tem nas nossas músicas, às vezes aparece um pequeno pontinho ali que faz toda a diferença. Já aconteceu comigo de estar tocando uma música e ver um pontinho meio estranho num lugar e eu ter que passar o dedo para ver se era ponto que fazia sentido na música ou se era só uma sujeirinha na partitura. Por quê? Porque na música um simples pontinho faz a nota mudar o valor dela. Como assim? Lembra que eu falei que tem tudo a ver com música, que metade tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje? Até mostrei aqui a folha, que eu tinha uma folha inteira e agora só a metade. Pois é, tem tudo a ver com o ponto de aumento. O ponto é um pequeno pontinho que, se ele for colocado na frente de uma nota ou na frente de uma pausa, ele vai aumentar a metade do valor daquela nota. Calma, vamos pensar devagar nisso. Faz de conta que eu tenho uma nota que vale 2. Então eu tenho aqui, ó, um tempo, 2 tempos, certo? Aí apareceu um ponto na frente dessa nota, eu seguraria só 2 tempos. Mas qual é, agora ó, música e matemática andando juntos, qual é a metade de 2? A metade de 2 é 1, que eu sei que vocês já sabem. Então essa nota, que inclusive é essa que tá aqui, ó, a mínima, ela vale 2 tempos. Mas a metade de 2, que é o que o ponto aumenta, a metade do valor da nota, a nota vale 2. A metade de 2 é 1. Então significa que eu vou ter que ficar os 2 tempos da nota, 1, 2, eu não sei se dá pra ver porque as folhas são todas da mesma cor. Eu vou ficar 1 tempo, 2 tempos e mais a metade da nota, que é mais 1 tempo. Então quanto que vai dar o total? 3 tempos. Toda vez que a mínima tiver um ponto de aumento, eu vou ficar o valor dela e mais a metade. Vou dar mais um exemplo. Suponhamos que nós temos a semínima, que vale 1. Então a semínima é só essa folha aqui, ó. Mas aí apareceu um ponto na semínima. Qual é a metade de 1? Lembra? É a nossa metade aqui da folha, ó. Então, quando aparecer uma semínima sozinha, eu vou ficar 1 tempo. Mas se aparecer uma semínima com ponto, eu vou ficar 1 tempo e meio. É 1 tempo e mais um pouquinho. Em vez de fazer só um pá, eu vou fazer um pá e para. Não é 2 também, é 1,5. Mas dá diferença. Então, um pequeno ponto muda bastante nessa música. Ai, tia Pri, que confusão! Calma, o que a gente vai fazer para isso ficar mais fluente para você, mais fluido, mais fácil? Presta atenção, lá na sua apostila eu vou postar no Classroom a sua tarefinha da semana. Sim, então só recapitulando, o ponto de aumento então aumenta a metade do valor da figura. Fica de olho na figura. Sim, antes de eu falar da tarefa, uma coisa importante, tem muita gente que acha que o ponto de aumento aumenta meio. Mas não é meio, por quê? Se eu te perguntar quanto vale o ponto de aumento, você vai falar assim pra mim, depende. Depende por quê? Porque depende da nota que o ponto vai estar na frente. Se o ponto estiver na frente de uma nota que vale 4, qual é a metade de 4? 2. Então vai ser 4 da nota e mais 2 do ponto. Se o ponto estiver na frente de uma nota que vale 2, qual é a metade de 2? 1. Então vai ser a nota de 2 e mais o ponto de 1. Então depende. Quanto vale o ponto de aumento? A metade do valor da figura. Depende, né? Então você não vai saber o valor fixo de um ponto de aumento. Ele vai sempre variar de acordo com a figura. Combinado? Importante lembrar disso, tá? Muito bem. Então, falando da tarefa, você vai receber lá no seu Classroom essas folhas aqui, são duas, aliás, é uma folha, mas com 2 atividades, que tem tudo a ver com matemática, então quero ver como é que vocês estão aí nas aulas de matemática. E tem na apostila, quem já está com a apostila em casa não precisa imprimir nada, mas se você não está com a apostila, eu vou disponibilizar a folha lá para você imprimir ou para você copiar, ok? Então eu quero ver se vocês, estando com os valores das figuras bem fresquinho na mente, vocês vão conseguir realizar todas essas continhas aqui. Ai, tia Pri, tá difícil. Volta lá uma folha, veja os valores das figuras e coloquem os resultados aqui pra mim. Então eu vou fazer só o primeiro aqui com vocês. Olha lá. Quanto vale a semínima? 1. Aí eu tenho uma semínima com mais outra semínima. 1 mais
mais 1. Tá muito fácil. Você vem aqui e escreve o número 2, que o resultado deu 2. Então é isso mesmo, a gente vai misturar notas musicais com números da matemática. Combinado? Façam essas continhas, não esqueçam do ponto de aumento que vai aparecer em alguns lugares. Manda pra mim essa tarefa. E a segunda tarefa é uma soma também que a gente vai fazer. Você vai ver quanto que tem em cada quadradinho aqui. Somou tudo isso, quanto que deu o resultado. Então é importante. Essa figura aqui, que alguns aí já se lembram que é a bala é uma junção de duas colcheias. Ai, tia Pri, calma, vamos lembrar que é isso, meu Deus. Colcheia. Colcheia vale meio tempo. Se eu juntar meio mais meio, olha lá o que vai dar? Vai dar 1 inteiro. Então, meio mais meio deu 1. Lá na nossa atividade, a gente tem meio mais meio que deu 1. Então, essa figurazinha aqui vale 1 tempo. Aí, vamos fazer aqui juntos, o primeiro que a tia Pri vai ajudar vocês. 1 tempo, mais 1 tempo. Essa daqui lembra quanto vale? 1 também. 1 tempo, mais 1 tempo. Vamos voltar e lembrar de tudo? Ó. 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Quanto que deu nesse meu quadrado? 4. Se você falou 4, você acertou. Então, aí você vem aqui e coloca o número 4. Mesma coisa em cada um. Tia Pri, e a pausa eu tenho que contar? Sim, senhor, sim, senhora. Porque a pausa, ela também... Tem gente que pensa assim, a pausa não vale nada. Vale sim. Então, quando tiver a pausa, veja lá qual é o valor dela. Considera na hora de fazer a sua conta e coloque aqui o valor final. Combinado? Se você tiver qualquer dúvida, a tia Pri vai estar lá pelo Class. Manda pra mim a sua perguntinha que eu te ajudo. Mas quero ver todo mundo fazendo essa tarefa da semana. Ok, pessoal? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!